Boa noite, alunos. A videoaula de hoje que eu preparei, ela traz o tema da violência, né? E aí eu vou estar discorrendo um pouco sobre dois textos que até foram disponibilizados para vocês na sala virtual do Google e também nos e-mails, que um texto está no livro Psicologias, que diz sobre a, as faces da violência. E o outro texto é um artigo que tem o título Agressividade e Violência. Muito bem, quando a gente fala sobre agressividade, é preciso a gente pensar que a agressividade, ela é algo inerente ao ser humano, faz parte da nossa constituição. Muitas vezes a agressividade ela tem sido considerada como sinônimo de destrutividade e de violência. E muitas vezes também é custoso para nós admitirmos e estudá-la como algo inerente ao indivíduo. Então, é mais fácil a gente analisar um ato de violência fora, distante de nós, né? Mas admitir que temos esse instinto, vamos dizer, agressivo, é mais difícil para nós. Geralmente, como que a gente avalia um comportamento violento ou agressivo? Pelos atos e manifestações dos comportamentos, né? E aí, às vezes, a gente ouve também pessoas falando assim, ah, tal pessoa é tão bonzinho ou bonzinha, que é incapaz de fazer mal até uma mosca. E daí a gente tem essa pessoa como alguém que não é agressiva. Mas é preciso nos atentarmos que, mesmo as pessoas que não revelam, não expõem essa agressividade externamente, também tem agressividade. De alguma maneira, ela está presente na constituição do indivíduo. Então, a pergunta seria: mas será que existe pessoas sem agressividade? Não. Uns têm mais, outros menos, mas todos têm. E aí a Marilena Chauí, ela diz assim: nosso mito é o de uma sociedade não violenta, cordial e sem preconceitos, com episódios violentos, mas sempre referidos a mecanismos de exclusão social, onde nós, como agentes, não nos incluímos. É aquilo que eu disse. Então, é fácil a gente falar da violência, mas como se fosse resultado de uma exclusão social, de algo bem distante de nós, do que entendermos que isso também faz parte do ser humano. A agressividade, ela é um tipo de comportamento normal e que se manifesta já desde os primeiros anos de vida. Ela é uma forma encontrada pelas crianças para chamar atenção para si, né? É comum, por exemplo, você ver crianças muito novinhas que frequentam a escola, terem as mães reclamação, olha, seu filho está mordendo o coleguinha na sala. Então, de alguma maneira, desde pequenos, a gente já vai demonstrando agressividade. É uma espécie de reação que adquire quando está à frente de algum acontecimento que faz com que nos sintamos frágeis e inseguros. Freud, já na obra O Mal-Estar na Civilização, ele já dizia: por que necessitamos de tanto tempo para nos decidirmos a reconhecer um instinto agressivo? Teríamos encontrado provavelmente pouca resistência se quiséssemos atribuir a animais um instinto com uma tal finalidade. Todavia, parece sacrilégio incluí-lo na constituição humana, contradiz muitíssimas suposições religiosas e convenções sociais. Então, isso já em 1930, Freud já afirmava que a agressividade faz parte da constituição do ser humano, mas ele também já admitia que era algo muito difícil de ser aceitado, ainda mais naquela época, né? E
O psicanalista Winnicott, ele tem grandes contribuições para esse estudo da agressividade, da delinquência, em várias das suas obras, mas principalmente no livro Privação e Delinquência. E ele fala que a agressividade, ela, de todas as tendências humanas, a agressividade em especial é escondida, disfarçada, desviada, atribuída a agentes externos, e quando se manifesta, é sempre tarefa difícil identificar suas origens. Então, o Winnicott, outro psicanalista, também já defendia, já falava que a agressividade faz parte da nossa personalidade, da nossa constituição. A agressividade, ela pode ser explícita ou implícita, como eu disse, né? Às vezes ela pode ser direcionada para pessoas, para coisas externas, ou para si, como uma autoagressão, por exemplo, né? Freud, ele já considerava que o homem, ele já é intrinsecamente mau e destrutivo, tendo que ser contido em seus desejos por forças civilizatórias, sem o que estaria condenado ao modo de viver impulsivo próprio dos povos primitivos. Aqui a gente pode até fazer uma alusão à obra do Totem e Tabu, também já estudamos sobre isso, né? De que as civilizações primitivas, os povos primitivos, então os instintos, os impulsos agressivos, eles eram expressos de uma maneira mais assim natural, né? Mais espontânea. E foi esse processo de civilização que a sociedade foi passando é que foi contendo ou criando formas de canalizar essa agressividade para outras coisas. O superego também, ele seria a instância que conformaria o homem a se submeter à lei social, por essa ter se tornado uma lei internalizada através dos mecanismos de identificação e projeção. Então, Freud fala também da questão do surgimento do superego, que vem normatizar, vamos dizer assim, submeter o homem a uma lei internalizada, e também tem a existência dos dois instintos, que seria o eros, que é o instinto de vida, e o thanatos, o instinto de morte. A mera existência da agressividade instintiva não pode ser considerada responsável pela violência na história e na cultura. Então, simplesmente nós entendemos que a agressividade faz parte da natureza humana, isso não justifica como motivo para que aconteça as violências na história e na cultura. Há outros fatores preponderantes que influenciam. A agressividade pode coexistir com a possibilidade do homem desejar a paz e também com a possibilidade do homem empregar a violência. Veja que é um paradoxo, né? Temos esse instinto, esse ato agressivo dentro de nós, mas também podemos desejar o bem ou fazer o bem aos outros também. A agressividade, ao contrário da violência, inscreve-se dentro do próprio processo de construção da subjetividade, uma vez que seu movimento ajuda a organizar o labirinto identificatório de cada sujeito. Então, segundo a psicanálise, vários autores aí concordam que essa agressividade, ao invés da violência, que a violência é nociva, depois a gente vai falar mais sobre a violência propriamente, mas a agressividade faz parte dessa construção da subjetividade. Já na violência, o contrário disso é porque na violência há o desejo de causar mal, de humilhar, de fazer o outro sofrer. Então, a violência é algo intencional, é algo, vamos dizer, meio que premeditado. Você faz porque você quer, né? E para viver em sociedade, a gente
tem, óbvio, mecanismos de controle dessa agressividade. Então, quais seriam esses mecanismos de controle? Também estudamos isso no primeiro bimestre, quando a gente fala de agentes socializadores, agências socializadoras, né? Então, a educação é uma forma de controle, os mecanismos sociais da lei. Então, veja, a lei ela vai moldando, né, definindo o que é que o ser humano pode, o que não pode fazer, o que é visto naquele contexto cultural como aceitável e o que não é aceitável. Assim, desde criança, o ser humano aprende a reprimir e a não expressá-la de modo descontrolado, ao mesmo tempo em que o mundo da cultura cria condições para que o indivíduo possa canalizar, levar esses impulsos para produções criativas, intelectuais, positivas, artísticas e assim por diante. Isso a gente daria o nome, então, de uma sublimação, né? De repente, alguém canalizar aquela energia, aquela potencialidade, aquela potência para o esporte, né? Então, ela está canalizando, tá conseguindo filtrar e expressando a agressividade de uma maneira positiva, aceitável na sociedade, ou pela arte, ou pela música, ou pelo próprio trabalho, mas assim, canalizando essa agressividade interna. A psicanálise afirma que a agressividade é constitutiva do sujeito e enfatiza a importância da cultura, da vida social, como reguladoras dos impulsos destrutivos. Então, a gente vê mais uma vez o quanto é importante a convivência em sociedade, a convivência, a cultura, a socialização, o quanto é importante para o desenvolvimento psíquico do ser humano. Essa função controladora ocorre com a socialização. A partir dos vínculos significativos que o sujeito estabelece com os outros, ele vai internalizando esses controles. Como eu disse, mais uma vez, a importância de ter referenciais significativos, pessoas importantes, a socialização, a cultura e formas de canalizar essa agressividade. Em todos os grupos sociais, existem mecanismos de controle e punição de comportamentos agressivos não valorizados pelo grupo, em todos os grupos sociais. A sociedade também tem seus mecanismos que se concretizam na ordem jurídica, que aqui é as leis propriamente, né? Há coisas que a gente vai internalizando e aprendendo que não é bom, não é bonito, não é aceitável fazer em sociedade. E outras já são realmente explicitadas, que são leis que têm punições se as pessoas descumprirem. É necessário compreender como a sociedade estimula, legitima e mantém diferentes modalidades de violência. Aí vocês podem perguntar: "Nossa, mas a sociedade então também estimula?" Sim, infelizmente também. Além de ter esses controles, essas agências controladoras, também estimula. O estímulo pode ocorrer tanto no incentivo à competição escolar, no mercado de trabalho, pode ser no incentivo de que cada cidadão dê conta de sua própria segurança pessoal. A gente fala que a gente está num mundo muito competitivo nos dias atuais, as pessoas têm que dar conta, têm que ser flexível, tem que ser uma pessoa fatores potenciais, tem que saber inúmeras coisas. Então, isso estimula uma competição, sim, estimula. É, eu lembro, até eu acho que eu já comentei com vocês uma vez, que quando eu estava aguardando para fazer a entrevista no mestrado, né, e eu cheguei bem cedo, era horário agendado, mas eu estava lá bem cedo, então fiquei muitas horas sentada aguardando, e chegou um momento que me deu vontade de ir ao banheiro. E o que que aconteceu? Eu fiquei naquela, será que eu podia ir? E se me chamassem bem na hora?
de eu estar ali, de eu ter saído, né, e tinha uma concorrente do lado, e eu comentei com ela, ela falou assim: "Não, pode ir, vai. Se chamarem seu nome, eu falo que você não veio". E eu fiquei pensando: "Nossa", assim, explicitamente, tipo, uma concorrência totalmente acirrada, né. E lógico que daí eu aguentei firme e falei: "Não, vou ficar aqui até chegar a minha vez da entrevista", participei e tudo, depois que eu fui. Mas assim, o quanto que a gente vê no dia a dia situações de concorrência, de pessoas querendo ultrapassar a outra, né, de diversas formas. A legitimação também dessa violência, ela pode ocorrer na guerra, no combate ao inimigo religioso, ao inimigo político. Dizem que no amor e na guerra vale tudo, tem umas expressões assim. Hoje a gente vê embates políticos, pessoas se agredindo nas redes sociais, se agredindo no dia a dia, por, por defesas de política, de religião, de times de futebol. Acho que times de futebol nem é tanto mais, mas há sempre esses embates muito acalorados. A manutenção da violência ocorre quando se conservam milhões de cidadãos em condições subhumanas de existência. Aí entra a questão da desigualdade social, e a gente sabe que os governantes, quem detém o poder, vamos dizer, muitas vezes eles têm condições de mudar a realidade do povo, né? Das minorias, das classes mais necessitadas, mas é conveniente que se permaneça tudo do mesmo jeito, do jeito que está. Então, há inúmeros filmes que retratam sobre isso, e na história do Brasil mesmo, a gente se depara com essas situações, né? Eu lembro que até mesmo aqui em Ariquemes, por exemplo, eu morei aqui quando era criança e faltava muita energia, e os políticos, e era tudo à base de gerador, os políticos aproveitavam a época, quando era época de eleição, para chegar com motores na cidade, falar: agora não vai faltar energia elétrica, para as pessoas votarem, todo mundo, ele está trazendo a luz para cá, né? Então, há uma manutenção da violência quando a gente pensa que os governantes, as pessoas que detêm o poder, que podem decidir pela vida de milhões de brasileiros em questão de políticas públicas, muitas vezes deixa porque é conveniente. Não quer que todo mundo tenha acesso, todo mundo saiba, né? A gente vê mesmo a questão da educação, até para você fazer um mestrado, um doutorado, é muito complicado. Ou é muito caro, se é no particular, ou são pouquíssimas vagas nas federais. Então, é mais uma vez uma forma de não ser para todo mundo, não é para todo mundo, né? Estou dando exemplo de mestrado e doutorado, mas pode ser educação básica, ensino médio e faculdade, ensino superior e assim por diante. Está presente também nas condições de vida pouco propícias ao desenvolvimento pessoal, que leva o indivíduo a mecanismos de autodestruição. Então, toda essa falta de condições muitas vezes acaba levando esses indivíduos a uma autodestruição, usando drogas, álcool, suicídio e assim por diante. Nas culturas em que a família está diluída ou onde a escola não é devidamente valorizada, é a delinquência, assim como as relações, que se tornam os tutores do desenvolvimento. Então, quando a família está diluída e a escola não está sendo valorizada, a delinquência emerge, vamos dizer assim. A criança resiliente, com esse nível de estrutura psíquica, neste contexto cultural preciso, será um excelente pequeno infrator, um bagunceiro, um ladrão e dotado para relações conflitantes. A criança não delinquente, em determinados contextos sociais, será eliminada. Ou seja, dependendo do contexto cultural e social,
é algo que se estimula a ser delinquente, porque senão você não sobrevive, né? A gente tem aqueles exemplos, assim, às vezes de filmes mostram realidades na favela, tráfico de drogas dentro dos presídios. Então a pessoa ela tem que mudar o comportamento dela, porque senão ela não sobrevive. Diferenças entre o ato agressivo e a violência. O ato agressivo pode ter muitas faces e disfarces. Seria simultaneamente uma resistência do eu, tentando marcar seus contornos identitários justamente quando o objeto, que no caso é a outra pessoa, ameaça o seu lugar, mas também é um pedido de reconhecimento e endereçamento de uma mensagem a esse outro. Em outras palavras, aqui quer dizer que o ato agressivo, ele pode estar sendo disfarçado de inúmeras formas, mas além de ser uma resistência do próprio eu, para tentar viver nessa sociedade, se sente ameaçado e está pedindo um reconhecimento, é um endereçamento de uma mensagem, é tipo um pedido de ajuda. A agressividade institui o outro em um lugar de autoridade e investido de um certo valor. Aqui a gente vê uma diferença entre a violência e o ato e a agressividade. A agressividade, quando ela acontece, ela se manifesta, é porque o indivíduo está dando um destaque, um lugar de autoridade ao outro, um valor ao outro, porque ele se sente inseguro e coisas do tipo. Já na violência, quando ela se manifesta, é porque esse indivíduo violento, ele está desqualificando, desvalorizando o outro. Ele acha que pode anular o outro. A ampliação dos mecanismos narcísicos potencializa os mecanismos de impotência e desamparo constitutivo do sujeito, dificultando as práticas de solidariedade social. Então, o texto coloca que esse mecanismo narcísico, né, a pessoa estar muito voltada a si mesmo, faz com que diminua essa solidariedade social, essa empatia pelo outro. Na violência, que é o ato de fazer o outro sofrer, o laço social não se faz presente, porque não tem preocupação com a outra pessoa, né? E o Winnicott, ele fala muito da importância da família nesse desenvolvimento humano. Então ele diz, uma criança normal, se tem confiança no pai e na mãe, ele vai provocar constantes sobressaltos. Que seriam esses sobressaltos? Probleminhas, brigas, vai dar trabalho, a criança vai dar trabalho. Se o lar pode suportar com êxito tudo o que a criança fizer para desuni-lo, ela acaba por acalmar-se através de brincadeiras. Então, o que o Winnicott quer dizer é que a família é o primeiro lugar que nós temos para desenvolver, para ter todas as condições possíveis e adequadas para um desenvolvimento da nossa personalidade. Se a criança, ela pode contar com esse pai, com essa mãe, se mesmo ela dando trabalho, fazendo alguma birra, ela tendo algum comportamento autoagressivo, se a família conseguir contê-la no sentido de suportar tudo que ela quer expressar, ela vai entendendo que o mundo é bom, que ela também tem que corrigir-se, né? Então, na família, não se precisaria reconhecer ao outro as atitudes vistas como generosas. Isto porque está implícito que a família suporta o indivíduo e a defenderá em detrimento de um grupo maior. É aquela questão, né? Na família você pode ser você mesma. Você não precisa estar sendo bonzinho o tempo todo. Você pode ser você, você não precisa estar precisando ter não tem uma dívida social, porque você sabe que as pessoas suportam você, contêm você, né? Diferente
de quando você não tem vínculo com ninguém. Se você não tem um vínculo de parentesco, por exemplo, com a outra pessoa, você vai sentir que tem uma dívida social. E aí você vai procurar ser uma pessoa o quê? Mais camarada, mais paciente, mais simpática, porque você sente que tem uma dívida social para com o outro. A família deve ser capaz de suportar o indivíduo e sua agressividade, ser lugar de referência e suporte. A agressão é inata junto com o amor. É a oportunidade de reparar oferecida pelos pais que faz possível para a criança a confiança em sua atitude amorosa, favorecendo a aquisição da capacidade de preocupar-se com o outro, enquanto se faz responsável pelos próprios impulsos destrutivos. Então, aqui diz que a família ela tem que suportar esse indivíduo com a sua agressividade. Tem que ser um lugar de referência e suporte, um lugar de amor, para que essa criança ou para que esse indivíduo ele possa ir desenvolvendo a capacidade de preocupar-se com o outro e de conter os seus impulsos destrutivos. O Winnicott também fala no livro Privação e Delinquência sobre a tendência antissocial. É preciso deixar claro que essa tendência antissocial não é nada de personalidade antissocial conforme o DSM-5, por exemplo. Não é aquela classificação nosológica, patológica, psiquiátrica. Aqui, o Winnicott ele usa esse termo tendência antissocial quando ele vê atos agressivos nas crianças e adolescentes, mas visto mais como um pedido de socorro, um sinal de SOS, e que ainda quando ocorre isso, é porque significa que ainda há esperança, diferente da própria delinquência propriamente, que é quando já se extravasou todo o que havia de possibilidade de canalização dessa agressividade. Então, a tendência antissocial, ela é resultado de uma falha básica na família em conter os impulsos agressivos e aí acaba se transformando em destrutividade, violência e delinquência. O ato agressivo para o Winnicott é a busca de um limite, de um acolhimento, demonstrado no endereçamento de uma mensagem. O endereçamento de um SOS por parte da criança ou adolescente à sociedade é de difícil entendimento. Não é fácil as pessoas entenderem qual é essa mensagem que essa criança ou esse adolescente está dando com esse ato antissocial. Por quê? Porque é subjetiva a sua interpretação. Mas se não é entendido esse SOS a tempo, ele irá se perdendo em ganhos secundários cada vez maiores, fornecidos pela mesma sociedade que deveria lê-los como um apelo de limites e ajuda. Então, se com o passar do tempo, essa criança e esse adolescente, ele está sempre pedindo esse socorro, chamando a atenção de alguma maneira, e ele não consegue ser ouvido e atendido em suas necessidades, não que tudo tenha que ser sim, permissividade, não, não é essa a questão aqui. Mas quando ele não é ouvido na sua necessidade aqui psíquica, então isso vai se tornando, vai ganhando uma dimensão muito grande até que já se torna uma pessoa delinquente. Sendo a mãe suficientemente boa e também o meio, o gesto do bebê será criativo e não limitado. Então, o que o Winnicott quer dizer, ele fala muito assim da questão da mãe suficientemente boa, que atende aos anseios do filho, que ela consegue fazer essa leitura desse endereçamento de mensagem. E aí, quando ele diz que o bebê será criativo e não limitado, não é só o bebê, o indivíduo, ele vai aprendendo a ser criativo. Para o Winnicott, é claro que a mãe pode falhar em seus cuidados com o filho, mas quando não consegue ser suficientemente boa, quando a falha é grande,
esse sujeito entende que está predestinado a ser errado assim. É dessa falha ambiental que se instaura o que o Winnicott chama de tendência antissocial. A tendência antissocial representa a esperança que o sujeito tem de que o meio acorde para o que está sendo deixado de fazer, de aturar e de sobreviver. Não há como associar agressividade com violência, porque nessa agressividade primária não há uma intencionalidade no gesto. É um movimento, vamos dizer. Viver diz respeito ao desejo, enquanto que sobreviver restringe-se à necessidade. Para Winnicott, o oposto à morte não é o estar vivo, e sim ter uma vida criativa. Então, quando uma pessoa é saudável, ela consegue viver de forma criativa, ela consegue ir superando as suas dificuldades. Hannah Arendt, ela também pontua que a violência destrói e anula o outro, enquanto que a agressividade é constitutiva e se inscreve em um processo de subjetivação, uma vez que seu movimento ajuda a organizar o labirinto identificatório de cada sujeito. Então, a agressividade aqui, ela vem a ser algo positivo no processo de subjetivação, enquanto que a violência, ela é só destruição. Seja uma resposta a um ambiente suficientemente bom ou não tão bom, a agressividade da criança será uma estratégia de sobrevivência possível e viável para ela falar de si mesma. Então, é sempre um SOS, é sempre um pedido de atenção, ela está falando dela mesma ao se comportar de determinada maneira. A tendência antissocial é um sinal de SOS que está implícito uma esperança ao meio em que se encontra em débito para com a criança. É como se ela estivesse reclamando dos seus direitos, só que de uma linguagem simbólica. Os comportamentos antissociais começam a aparecer muito cedo e pode ser representada, aqui segundo ideias do Winnicott, pelo roubo e pela destrutividade. Vamos ver o que seria isso. Então, para o Winnicott, no roubo, coisas pequenas, coisas escondidas que a criança faz, é como se ela estivesse na procura de algo, não do objeto propriamente, não é o que ela pegou, mas por que ela pegou. É como se fosse um pedido de atenção a essa mãe, da disponibilidade da mãe. Já a destrutividade, pegar, estragar alguma coisa, estaria relacionada à interação com esse pai, porque a função paterna é de ser um ambiente indestrutível, aquele que sustenta a mãe, que sustenta o bebê. E então o que a criança busca são os limites. Então você vê que na teoria do Winnicott, tanto a mãe quanto o pai são essenciais para o bom desenvolvimento psíquico do indivíduo, né? São representações, então a mãe representa essa continência, enquanto o pai representa essa indestrutibilidade, essa capacidade de suportar, de dar limites, e a criança precisa disso. Na destrutividade, há a busca da estabilidade ambiental, que suporte o embate dos atos com o meio. Por trás de tudo está a confiança que a criança tem na relação com os pais. Caso a família, mãe e pai, não funcione, em vez de ter a esperança de levar um sinal de SOS em termos do roubo, por exemplo, ele vai conduzir a um sinal de SOS em termos de uma explosão de agressão. Só quando a figura paterna, severa e forte, está em evidência, é que a criança recupera seus primitivos impulsos amorosos, seu sentimento de culpa e seu desejo de corrigir-se. Então, você vê que o Winnicott defende mais uma vez a necessidade da atuação do pai e da mãe na educação, na continência deste filho. E o delinquente, então, o que seria? Que é o caso mais grave para o Winnicott. O delinquente só poderá tornar-se cada vez mais inibido no amor
cada vez mais deprimido e despersonalizado, acabando finalmente por ser incapaz de sentir a realidade das coisas, exceto a realidade pela violência. Então, o delinquente já seria um nível mais avançado quando essa agressividade primária não conseguiu obter as respostas e ser continente, ter os seus limites determinados, então ela vai avançando, avançando e vai se tornando um jeito de funcionar. O delinquente difere da criança com tendência antissocial, porque na delinquência já haveria defesas constituídas com ganhos secundários. Então, mesmo tendo explosões de violência, de alguma maneira essa criança ou esse adolescente vai sentindo que está ganhando também coisas com esse comportamento. Delinquente vem do latim que significa deixar algo ou alguém no seu lugar, o de marcar a separação, o que desaloja as coisas do lugar que lhe é atribuído pela sociedade. Então, o delinquente, ele é aquele que sai do lugar esperado, do comportamento que se espera dele. O comportamento antissocial questiona pela atuação um direito a um lugar, a um colo, a atenção da mãe, a um limite e significação para seus atos na figura do pai. A destrutividade seria a forma mais desesperada de tentar chamar atenção para si mesmo, denunciando a quebra na estrutura. Tornando-se um delinquente, aquele que desaloja as coisas do seu lugar, lugar atribuído à sociedade, e estaria apelando um grito de SOS para as estruturas da sociedade, como as leis, os limites nas barras de uma prisão. Então, aqui, enquanto há comportamento antissocial, isso segundo a teoria do Winnicott, teoria psicanalítica, como eu disse, não é um comportamento antissocial que a gente estuda no DSM-5, por exemplo, não é um transtorno psiquiátrico, não é isso que a gente está tratando aqui. Esse comportamento antissocial, que na visão de Winnicott é algo natural que aconteça, mas que precisa receber a sua resposta e a sua continência e os seus limites, para que esse sujeito se sinta seguro, como eu disse, que a família consiga suportar e sustentar tudo que ele tem para expressar. Agora, de um comportamento antissocial, ele vai já para um nível de destrutividade e quando vê, ele já está sendo delinquente. Ele já desalojou as coisas e ele agora já está apelando não mais para a família, para o pai, para a mãe, para o professor, chamando a atenção dessas pessoas mais próximas. Agora, o delinquente, ele age para chamar a atenção da sociedade, ele age já buscando inconscientemente os limites nas barras de uma prisão. Então, os atos deles são muito mais graves. São coisas gravíssimas que o levam a justiça, por exemplo, a penalidades, atos infracionais e as suas punições e assim por diante. O Winnicott não vê muita saída para o delinquente, mas ele vê saída para aquele que tem a tendência antissocial. O tratamento para a tendência antissocial não seria somente a psicoterapia, mas também um ambiente externo coeso, um ambiente firme, um pai e uma mãe que sustentem um sistema que funcione, que contenha essa criança ou adolescente, que sobreviva aos ataques desta quando ela acreditar no meio e puder agredir para testá-lo. Então, é como se a criança e o adolescente, inconscientemente, ele fosse criando comportamentos, atitudes, numa testagem para ver até onde ele pode ir e se essa família, se esse pai, se essa mãe consegue contê-lo e sustentá-lo, né? Sustentá-lo naquela explosão, naquela expressão da sua agressividade. Então, a necessidade de autoridade é fundamental.
A legitimidade das funções paterna e materna não acontece nos dias de hoje, talvez porque a sociedade age como adolescente, tendo que reinventar tudo de novo, perdendo o que a tradição nos daria como esteio para a criança de novos padrões. Então, veja, aqui é uma hipótese de que talvez com a sociedade atual, os pais, eles estão agindo como se fossem eternos adolescentes. Então, é aquele tipo de conversa da mãe, meu filho, minha filha é meu amigo. Então, uma interação, um relacionamento que difere do relacionamento de pais e filhos, perde-se a tradição e aqueles modelos referenciais para essa criança, esse adolescente, e eles ficam confusos. Os filhos são retrato de pais com medo de serem pais, retrato de um lugar que resta vazio, a ser preenchido por algo ou alguém que está fora da família, seja virtualmente pelos heróis da televisão, seja pelos colegas virtuais da internet. Então é como se a família estivesse esvaziada nos dias atuais e que nada preenchesse. E esses filhos vão buscar esse preenchimento em coisas fora da família, virtuais, em outras coisas. O comportamento antissocial que não está sendo interpretado pela sociedade como um apelo de SOS, dirigido ao outro que não se percebe falhando, vai aumentando sua intensidade, tornando-se destrutivo e violento. É aquele processo de que um comportamento antissocial pode se transformar em destrutividade e violência. Também o texto fala do narciso pós-moderno, né? Que o sujeito que se constitui sob o direito de ser absolutamente igual a si mesmo, reagindo a toda e qualquer diferença, defendendo diferentes formas de manifestações racistas, rivalidades e demais manifestações da dialética do um ou outro, palco privilegiado para atos violentos. Então, por que que nós estamos nos deparando com tantas violências nos dias atuais? Por esse narcisismo, né? Então, segundo os autores, as pessoas estão tão voltadas a si mesmo, nos seus anseios, nas suas necessidades, e que tudo que é diferente é provocativo, né? Então, aí há essas manifestações, essas violências que sem razão, sem alguém, simplesmente porque é diferente, porque pensa diferente, porque se veste diferente. Então, tudo isso acarreta e estimula a violência. A adolescência tem se alongado cada vez mais e a infância se encurta. Então, a gente vê mães, pais, já adultos, com idade já mais maduros, agindo como se fossem adolescentes. É no visual, é no comportamento, né? Então, que referências eles vão dar aos filhos? A adultescência é o ideal de ser adolescente para sempre, com adultos tendo condutas adolescentes e faltando padrões adultos para os verdadeiros adolescentes se identificarem. Ao achar que a criança pode se virar sozinha no mundo, damos a ela obrigações de adolescentes, e isso traz consequências. Falham as funções parentais de holding, de limites intransponíveis e perde referenciais identificatórios. Esperamos que os filhos sejam a imagem da felicidade. Mas o que seria a felicidade na contemporaneidade? Para os pais atuais, a tida autoridade passa a ser vivida como uma ameaça a essa felicidade desejada, sendo delegado a outras instâncias públicas a tarefa educativa. Os pais não querem se envolver com problemas, com dificuldades, então vão se tornando pais permissivos, deixando tudo, dando tudo para o filho e deixando essa educação, vamos dizer, essa tarefa educativa para outras instâncias, outras instituições cuidarem. Uma das consequências mais gritantes dessa nova configuração familiar
É a questão do abandono e da falha da função materna primária e da função paterna. O ato violento traz algo arbitrário e de um diálogo rompido e fracassado. Então, a gente usa como exemplo, em abril de 97, 5 rapazes adolescentes em Brasília atearam fogo em um suposto mendigo, mais tarde identificado como Índio Galdino. O episódio ficou conhecido como a morte do Índio Pataxó. Os rapazes colocaram uma mistura de material inflamável sobre o índio que dormia e nele atearam fogo. O índio acordou com o corpo em chamas e gritou por socorro, sendo levado ao hospital com graves queimaduras. No dia seguinte, veio a falecer. Os rapazes reconhecidos e presos apresentaram como justificativa para os seus atos os argumentos. Não sabíamos que era um índio, pensávamos que fosse um mendigo. E até parece que mendigo pode sofrer, né, qualquer tipo de violência também, é um ser humano. Os jovens apresentados pertenciam a classes média e alta de Brasília, estudavam em escolas privadas e tinham acesso a todos os bens de consumo. Como entender tamanha barbaridade vindo de meninos de família, né? Então, a violência que assistimos hoje em dia nos deixa perplexos e representa o último grau de tentativa de estabelecimento de um diálogo que já foi rompido. Os ganhos secundários fizeram com que esses jovens perdessem o contato com a realidade. A existência propriamente humana e social só se realiza através de sua imersão no simbólico. E isto é, num conjunto de códigos que permite que se comunique, se relacione com outros homens e com o universo que o circunda. Então, viver em sociedade é você ter essa comunicação e você entender esses códigos. A cultura é, assim, a própria condição de possibilidade do humano. A lei existe não para humilhar e degradar o sujeito, mas para estruturá-lo. A violência seria uma das respostas desse sujeito sem lugar definido e posto em transição. A tendência antissocial pode ser encontrada desde a normalidade até a psicopatia. Então, aqui a gente está fazendo referência ainda à teoria do Winnicott, que a tendência antissocial por si própria ainda ele vê como um ato de esperança, um pedido de socorro. Mas, dependendo de como as coisas se evoluem, ela pode sair de um contexto de normalidade e ir para uma psicopatia. Estão utilizando dessa forma de chamar atenção porque estão percebendo que o meio falha com eles em forma de continente e que para eles, se há futuro, este se encontra na revivência dos papéis parentais para com eles. Os sujeitos só existem por meio das relações. A falta de referentes simbólicos culturais produzidos nas sociedades complexas promove o sentimento de não pertencimento, de não filiação. O ato delinquente é muitas vezes uma busca de filiação, de reconhecimento, ato fadado ao fracasso, uma vez que a busca em questão é por um objeto simbólico. Hélio Pellegrino, um psicanalista brasileiro, ele dizia que a violência crescente só pode ser entendida a partir da constatação de que vivemos um momento histórico em que se rompeu o pacto social. Isto faz com que se rompa o pacto edípico, a autoridade, a norma, a lei internalizada. Essa ruptura retira o controle sobre os impulsos destrutivos e estes emergem com sua força avassaladora. Há um clima cultural de deterioração dos valores básicos e agregadores da coletividade, como a justiça, a solidariedade, a dignidade. É nesse clima que ocorre a banalização do mal, a tolerância com a crueldade, a impunidade, a descrença no mecanismo regulador que seria os sistemas da justiça. E quais seriam as modalidades da violência? Inúmeras.
Aqui a gente tem violência familiar, seja contra mulheres, crianças e adolescentes, violência nas escolas, a violência estrutural, que é uma violência que também nós vamos estudar mais adiante, mas aqui, a grosso modo, seriam essas desigualdades sociais que impedem que as pessoas a terem acesso às condições básicas de sobrevivência. A violência nas ruas, a violência contra minorias, contra povos, a violência nas prisões e tantas outras mais. Cada tipo de modalidade da violência nós estaremos estudando neste segundo bimestre, mais detidamente. Agora, comentar rapidamente sobre os tipos diferentes conceitos sobre o que é transgressor, infrator e delinquente. O transgressor é aquele que transgride normas. O tempo todo, de alguma maneira, nós transgredimos alguma coisa. Seja você chegar atrasado no horário que foi estipulado, não entregar, não entregar um trabalho que o professor pediu no dia, você está transgredindo de alguma maneira. É advertido, exposto, comunicado. Olha, você fez isso, olha, não podia, né? Mas não significa que se torne um infrator ou delinquente. Simplesmente transgrediu alguma coisa. Agora, já um infrator é aquele que transgrediu uma norma que já está pré-estabelecida, uma norma que faz parte do sistema de leis e por isso será punido. Um exemplo, se você avançar no sinal vermelho, você pode levar multa, estacionar em lugar proibido. Estou dando exemplos de trânsito, mas há outras leis também, regras, né? E a delinquência é uma identidade atribuída e internalizada pelo indivíduo a partir da prática de vários delitos, crimes. Então, a delinquência ela é mais grave porque a pessoa já internalizou como se ela sentisse assim: ah, eu sou assim mesmo, essa é minha identidade. Eu sou uma pessoa que transgrido, que rompo as barreiras, os limites, as leis. Então, fica como um rótulo, uma marca. Faz-se também associação, muitas vezes, entre pobreza e criminalidade. Parece que a criminalidade só está ligada às classes sociais mais baixas, à pobreza, o que não é verdade. O delito denuncia um sofrimento e a fala do social e do psicológico. Então, todo delito, ele está contando uma história, a história daquele indivíduo, daquele ser. Bom, gente, o texto a videoaula se alongou um pouco, né? Eram 2 textos. Eu quero que vocês leiam, tá? Estou disponibilizando-os para vocês. E qualquer dúvida também podem estar me contatando, tá bom? Abraços.